Tem um ponto aqui que me incomoda muito, que eu queria compartilhar com vocês, né? É a concentração. O fato de você deixar um celular de lado não quer dizer que você vai se concentrar. Vocês têm alguma dica aqui para dar para a gente poder mudar esse modelo mental, para a gente poder aproveitar melhor esse tempo desse treinamento online do ponto de vista de concentração? O que você acha, Lércio? Legal. Na verdade, esse é um dos cernes do método Learn Sprint que eu acabo divulgando nessa comunidade de estudos. Realmente, a concentração, eu, particularmente, tenho um perfil muito hiperativo, né? Estou aqui fazendo uma coisa, mas já estou pensando em outras, estamos juntos, né? Com certeza, muita gente que está aqui ouvindo a gente deve se identificar com esse perfil. Então, assim, eu uso uma técnica extremamente famosa chamada Pomodoro, né? Então, é uma Legal, técnica bacana. extremamente difundida, muito difundida para executar tarefas, né? E também tem vários artigos falando de como executar nos estudos. Eu descobri essa técnica há uns 10 anos atrás, mais voltado para o trabalho, mas eu comecei a usar para estudar. E ela é, digamos assim, na metodologia que eu desenvolvi, ela é a unidade de medida. Todo o planejamento que a gente faz do projeto de estudos é baseado em Pomodoro. Então, todo o cerne da metodologia é Pomodoro. Então, assim, hoje eu leio livros baseados em Pomodoro, faço as estimativas de leitura baseadas em Pomodoro. E quando eu planejo estudar, olha que interessante. Quando eu digo assim, vocês viram que eu falei que sexta-feira eu vou ler 3 horas. Mas, na verdade, na minha agenda não está 3 horas de estudos, está 6 pomodoros, né? Que é o ciclo de 30 minutos, 25 você executa e 5 você descansa. Se você não conhece, tem muito material e artigo sobre isso, né? Pesquisa um pouquinho e executa. Então, eu tenho um timer no meu celular e no meu watch, que eu ligo e fico concentrado. Isso ajuda demais. Realmente é sensacional, vale a pena conhecer mais e aplicar. Antes de passar para o Gustavo, eu vou fazer um testemunho aqui, né? Como Alércio, eu também sou super hiperativo. Eu não consigo. Se você me falar, me dá uma atividade para ficar 1 hora sentado para fazer, esquece. Eu preciso daquele tempinho, pouco tempo, fazer, descansar uns 5, depois voltar. Não funciona, a minha cabeça não funciona de outro jeito. Eu acho que é bacana essa técnica porque ajuda demais a gente. Gustavo, você tem alguma coisa para nos ajudar aqui? Como é que a gente pode tirar maior proveito desse modelo de aprendizado? Sim, vou só complementar a resposta de Alessio, a sua também. De fato, o Pomodoro ele ajuda bastante, porque não dá tempo, né, de você se dispersar e perder muito foco em 25 minutos. Para quem é hiperativo, para quem fica pensando em outras coisas, 25 minutos é um tempo que é possível de você focar e fazer uma coisa só. Mas eu queria complementar, aproveitando, Nelson já falou sobre as notificações evitáveis no seu celular, então, a primeira coisa, se você vai focar por 25 minutos, bota o celular longe, ou desliga a internet, coloca ele de cabeça para baixo numa almofada, que aí ele vibra, você nem escuta, mas não deixa ele te interromper, tá? É importante reforçar isso, porque hoje a gente tem aqui uns 50 aplicativos no celular e todos eles querem te notificar de alguma coisa, ou do banco quando chega um depósito na sua conta, o WhatsApp quando chega uma mensagem, o Facebook quando chega uma notificação, o Instagram quando alguém te marca numa postagem, e assim por diante. Então, mas aí eu queria deixar uma contribuição aqui também de um dado, que para mim é o pecado número 1 da produtividade, que é você chavear entre diferentes atividades. Então, mesmo você executando o Pomodoro, ou seja, durante 25 minutos, eu vou focar em fazer determinada atividade, por exemplo, a leitura. Só que aí, ele deixou o celular ali do lado, ou então ele está fazendo essa leitura no mesmo ambiente onde o filho está brincando ali do lado. E aí, o que acontece? Começa a fazer a leitura, e a mamãe pega e faz, olha papai, e aí você vai e olha, e dá um chavinho pro filho e volta para a leitura. Perfeito. Ou então você está fazendo a leitura no computador, e aí tem uma aba aqui do lado, que é a aba do e-mail, do Gmail, que no meu caso aqui está contando 13 e-mails. Só que se eu começo a fazer a leitura, daqui a 5 minutos eu olho, tem 14, eu posso até não ir olhar aquele e-mail, mas o Gmail vai ficar aqui na minha cabeça, o demôniozinho vai ficar, que e-mail será esse? Será que aquele cliente confirmou a compra? Será que é tal coisa? Será que é a minha paquera? Paquera por e-mail é fogo, né? Mas quem será que mandou esse e-mail? Entendi. Então, qual que é a questão?
não chaveia entre atividades nos 25 minutos do Pomodoro, Perfeito. pelo amor de Deus. Muito bom, muito bom. Já foi comprovado que você perde até 30% da sua capacidade, da sua produtividade, se você chavear entre diferentes atividades. E você não faz nada em paralelo. É realmente chavear, porque você para falar com o filho, para olhar o e-mail. E quando você vai olhar o e-mail, quem foi que mandou o e-mail, quando você volta para a leitura, a primeira coisa que você faz você pensa aonde é que eu estava. E aí você perde um tempinho ali para encontrar, para recuperar o raciocínio e continuar. Então, deixa esse complemento durante o Pomodoro, foca na única coisa que você está fazendo naqueles 25 minutos e esquece todo o resto. Esse é o aprender mesmo, verdade. Aqui acho que é um ponto fundamental. Eu vou voltar aqui no comentário do José Moreno Paredes, que você já tinha respondido, Gustavo, mas eu acho que falta complementar aqui, né? Porque o que ele fala aqui, né? Ele fala exatamente isso. Ele tem uma preocupação com a qualidade. Você havia comentado quanto à qualidade, a resultado esperado, avaliação, mas isso é numa plataforma. Quando você vai para o mercado e trabalha com plataformas desconhecidas ou mesmo um Meet que o pessoal faz, fica difícil você avaliar a qualidade de um curso. Vocês têm mais alguma dica para dar para a gente poder avaliar a qualidade de um treinamento fora desse universo? Entenderam a pergunta aqui? Entendi. Gustavo, quer falar alguma coisa? Na verdade, assim, eu vou ser bem sincero com relação a essa questão de qualidade de curso. Eu acho que qualidade de curso, quem define até também é o aluno, né? Porque a gente precisa ver o curso como um início, um start, para que dali eu possa me desenvolver, para que dali eu possa buscar outras referências. Então, também não cria muita expectativa de que o curso vai resolver todos os seus problemas, né? Acho que o curso vai lhe dar um start para você poder se desenvolver, para você buscar outras fontes, para você entrar no networking de outros profissionais que fazem a mesma coisa, para você poder trocar ideias, ficar com o contato do professor, que provavelmente é alguma autoridade no assunto, e se ele muitas vezes não soube passar naquele vídeo que ele fez, mas ele vai estar disponível para tirar uma dúvida, para trocar uma ideia, né, dependendo da disponibilidade de cada um. Então, assim, eu acho que a gente precisa também rever a nossa expectativa em relação aos cursos, Com não ver certeza. a solução de todos os problemas e aproveitar o máximo possível para ter o seu start do desenvolvimento naquele tema. Perfeito, obrigado. Eu sei que o Alércio comentou da técnica de Pomodoro, né, que é uma técnica para a gente poder aprender online, mas eu queria que o Gustavo falasse para nós aqui qual é a técnica que ele utiliza também para aprender online, que a gente não perguntou para ele, né, Gustavo? Marcelo, deixa eu só, antes de responder, só fazer um comentário quanto à resposta. Claro, fica à vontade. Porque tem um fator muito importante também, que para mim ele é decisivo na hora de escolher um curso online, que é, olhando para a grade desse curso, essa grade envolve experiência prática? Por exemplo, eu tenho um curso sobre gestão de projetos. Então, nesse curso sobre gestão de projetos, a gente vivencia um projeto do início ao fim. E aí, ao longo da vivência desse projeto, desde o início até o fim, eu vou falando experiências práticas que eu tenho na vida real e vou dando dicas, sugestões para o cara que está do outro lado. Então, não vou só ensinar lá, sei lá, gestão de projetos, não vou ensinar só PMBOK, não vou ensinar só gestão de custo que o PMBOK diz. Eu vou ensinar aquilo dali, eu vou mostrar de forma prática para o cara e vou compartilhar experiências minhas da vida real, experiências que eu tive no mundo real, trazendo para ele também, dando conselhos e orientações. Esse, para mim, é o pacote completo, muito bom, de alta qualidade no curso, porque você aprende com a teoria, você pratica e você recebe a experiência, tem uma passagem de experiência do instrutor para você. E aí, pela grade de aula, você consegue identificar isso. Você vai ter lá prática, projeto, sei lá, orientações, alguma coisa do tipo, você percebe se o curso é prático ou se fica só na teoria. E qual que é a técnica que você utiliza para estudar online, Gustavo? Na verdade, eu tenho uma técnica que eu utilizo para a vida, que é o GTD. E a base do GTD, na verdade, tem duas técnicas que eu utilizo para a vida, inclusive para estudar online, que é o GTD mais a segmentação. De forma enxuta, a segmentação é eu ter o meu dia fatiado em horário que eu vou estudar, horário que eu vou dar atenção ao meu filho, horário que eu vou jogar uma partida de tênis, que eu sou apaixonado, horário que eu vou prestar consultoria, horário que eu vou fazer atividades da minha empresa. O meu dia ele está fatiado em segmentos de 1 hora, de 2 horas, dificilmente passa de 2 horas. E eu tenho lá 4, 5, 6 segmentos no meu dia, todos os dias. Já dias. presenciei isso. Show de bola. E aí eu tenho segmentos no meu dia. E aí, isso é parte de você fazer uma agenda de estudos, né? Quando eu vou acordar amanhã de manhã, eu não vou pensar no que eu vou fazer amanhã. Eu já pensei
ou uma semana antes, ou no mínimo hoje, eu penso no que eu vou fazer amanhã. A sua agenda de amanhã não deve ser feita amanhã de manhã. Se você vai parar amanhã de manhã para fazer sua agenda, você já está começando o dia improdutivo, porque você vai parar e ter dúvidas e perder tempo quando você já poderia estar produzindo. Então, a primeira coisa que eu faço é, meu dia é segmentado, a minha agenda é segmentada e eu tenho um horário certinho para cada coisa da vida profissional, da vida pessoal. E agora, para eu planejar as tarefas que eu vou fazer ao longo do meu dia, o que inclui o estudo, aí eu uso o GTD, que o GTD diz respeito a você fazer as tarefas que são de maior prioridade na hora certa do seu dia e você focar na hora de fazer essas tarefas. O que significa GTD? GTD significa Getting Things Done, que é considerada a melhor técnica de produtividade da atualidade. E aí diz respeito a você, quando vai estudar, por exemplo, alguma coisa, a sua mente tem que estar limpa sobre, por exemplo, eu vou estudar agora de 7 às 9 da manhã sobre marketing digital novamente. De 7 às 9 da manhã, enquanto eu estou estudando sobre marketing digital, eu não posso pensar no que eu tenho para fazer de 10 às 11 da manhã. Eu não posso, porque senão eu vou cometer o erro que eu falei agora há pouco, né, de ler um livro e ficar olhando para o e-mail. Então, de 7 às 9 da manhã, eu só estudo sobre marketing digital. Então, o GTD é sobre você ter a sua mente limpa, que é focar no que você está fazendo agora, focar na execução, no agora, e não no que você tem que fazer de 10 às 11. Se você tivesse que pensar agora no que você tem que fazer de 10 às 11, você estaria fazendo aquilo agora, e não de 10 às 11. Então, uma técnica muito importante que o GTD traz, uma das técnicas, é você sempre ter o que você tem para fazer, não na sua cabeça, mas na sua agenda, no seu caderno, no Trello, no Todoist, onde você quiser, mas não na sua cabeça. E aí você foca naquilo que você tem que estudar naquele determinado momento. Interessante. E aí o GTD traz várias outras coisas sobre planejamento, sobre criar sua agenda semanal, sobre focar em uma coisa de cada vez, criar segmentos no seu dia, mas a base dele, acho que a lição mais importante que ele traz é manter a mente limpa e focar em uma coisa de cada vez. É uma coisa tão simples assim, mas que é muito difícil das pessoas conseguirem realmente colocar em prática e perpetuar essa prática. Tá bom. Eu tenho uma pergunta aqui para vocês dois, que eu acho bem interessante. O Thales fez um comentário aqui, que ele coloca assim: boa noite. Intercalar assuntos na programação de estudos. Exemplo, segunda-feira, assunto X. E terça-feira, assunto Y. Pode interferir na absorção do conteúdo? Alércio? Eu acredito que depende muito do que você está estudando, né? Se tiver tudo no mesmo contexto, eu acho que não há problema. Só tem que ter cuidado se forem assuntos muito diferentes, aí pode acabar naquele contexto da multitarefa que o Gustavo até citou, né? Que é realmente totalmente contraproducente. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Se você tem 3 livros para estudar, vale a pena eu ler segunda um livro, aí leio 2 capítulos. Terça eu leio 2 capítulos do segundo, e na quarta eu leio 2 capítulos do terceiro. É melhor ler o primeiro todo, o segundo todo, ou, na verdade, você define a estratégia, mas, assim, depende muito dos assuntos, né? Se forem assuntos interligados, por exemplo, para o pessoal que eu acompanho, que usa o método para estudar para certificação, para focar nos estudos para certificação, eu recomendo fazer a leitura, por exemplo, vai ler a parte de escopo do PMBOK, depois lê o escopo do livro preparatório e depois faz o simulado de escopo. Então, vai cair nessa questão de ler, mas ele está lendo livros diferentes, mas sobre o mesmo assunto. Então, isso vai muito do tema que você está estudando, só cuidado para não cair na multitarefa, mas depende muito do tema e do conteúdo que você está lendo. O que você acha, Gustavo? Você tem a mesma opinião ou você diverge? Concordo com o que a Alessio falou, não tenho nada a acrescentar, acho que ele bom. foi perfeito na colocação e nos exemplos. O nosso outro colega aqui, o Jonathan, né, ele comentou o seguinte: alguns estudiosos falam em seus artigos e livros que o melhor momento para criar algo ou estudar seria no período após acordar, né? Para vocês, qual seria o melhor horário? Gustavo, pode começar. Vou lhe dar a oportunidade de começar. Cara, para mim o melhor horário ou o que eu acho que é o melhor horário? Vamos nos dois, né? Vamos nos dois, tá. Para mim o melhor horário para estudar não é pela manhã. Normalmente eu começo o meu dia um pouquinho mais devagar pela manhã e vou ganhando velocidade. Pelos estudos que eu fiz, pelas experiências que eu tive, a gente não tem um padrão de que todo mundo é melhor ler um livro pela manhã. Para mim, por exemplo, não é melhor ler o livro pela manhã. E nem tarde demais da noite, porque dá sono. Pelo que eu percebi, na maioria das pessoas dá sono também. Mas para mim ali, é no momento em que eu já venci os maiores desafios do meu dia, e aí eu vou descansar lendo um livro. Para mim, é assim.
É assim que funciona bem para mim. Agora, o que eu recomendaria para outras pessoas é você analisar que momento do seu dia é o momento em que você está com a mente ativa o suficiente para você absorver informações e também para você não ficar preocupado com outras coisas que são mais relevantes para você do que aquele livro que você quer ler. Então, por exemplo, eu tenho fechamento de negócios para fazer, eu tenho reuniões importantes ao longo do dia, eu não colocaria uma leitura do dia após o almoço. Eu não colocaria. Para mim, não é um bom momento. Eu gosto de colocar depois que eu já matei essas prioridades, porque para mim, aquilo que tem maior prioridade e que é um horário adequado para resolver mais cedo do dia, eu resolvo mais cedo do dia. E no começo da manhã, o que é que eu resolvo de 6 às 8 da manhã? 6 às 9, que eu não posso ligar para ninguém. Eu resolvo todas as pendências que são assíncronas. Ou seja, eu não preciso ligar para um cliente para ter uma resposta, eu não preciso de nenhuma resposta em tempo real. Então, eu respondo aluno dos cursos online, eu respondo e-mail de cliente, tudo que eu posso responder e que não precisa de um retorno imediato. Eu faço nesse horário. Livro, para mim, é mais para o final do dia, mas sem ser também tarde da noite. Perfeito. Acho que o Gustavo resumiu bastante. Isso é um tema muito, não só para estudar, mas como tudo, né? Tem mais gente que produz mais à noite, os notívagos, tem gente que gosta do clube do 5 a.m., né? Das 5 da manhã. Enfim, isso aí é uma coisa que a pessoa tem que encontrar qual é a melhor forma. Vai experimentando, estuda de manhã, vê como é que você se sente, estuda no meio da tarde, estuda à noite. Eu acho que a dica do Gustavo foi ótima. Estuda depois dos seus desafios vencidos, para você estar mais tranquilo até, né, não estar preocupado com alguma coisa enquanto está estudando. Então, descobre qual é a sua forma melhor de fazer. Não tem receita de bolo. Deixa eu aproveitar aqui esse gancho, Alércio, que você comentou, né? O Marcelo está comentando se existe algum estudo sobre a carga adequada para estudar diariamente. Como é que você vê isso aí? Essa é uma excelente pergunta. Na verdade, na metodologia também do Learn Sprint, quando a gente conduz com a comunidade, isso é uma coisa que eu bato muito e digo para a galera, pessoal, não existe um número padrão para que você estude. Você tem que descobrir o que a gente chama de a sua velocity. E aí eu trago alguns conceitos da agilidade também, né? Não é à toa que tem sprint no meio, porque eu sou um cara fanático pela agilidade. Então, descubra a sua velocity, quanto é que você produz semanalmente a partir da sua vida normal. Não adianta você fazer um planejamento com uma série de coisas que tem para fazer e que você não vai conseguir fazer. Eu costumo dizer, a jornada de estudos, ela tem que respeitar a jornada da sua vida. Né? Ela não pode ser um problema, ela não pode... Muita gente para estudar e sofre, né? Eita, agora eu tenho que parar para estudar. Então, é como se fosse uma obrigação, é como se fosse um problema. Então, a minha recomendação seria, descubra qual é a sua velocidade, qual é a sua performance semanal, né? De quanto você consegue estudar por semana, para que você possa fazer isso de uma forma saudável, de uma forma produtiva, para você curtir a jornada de estudo. A jornada de estudo não pode ser um sofrimento. Acho que o Nelson caiu, né, Gustavo? Acho que voltou já. Voltou, bacana. Então, a jornada de estudos não pode ser um sofrimento, né? Você tem que descobrir qual é a sua velocidade. Vai descobrindo. Às vezes tem gente que planeja 50 pontos na semana, 50 pomodoros. Eu gosto de planejar 4, 6, até 10. Quem está estudando para certificação já tem uma média aí em torno de 10 a 20. Então, assim, tudo vai depender da performance que cada um tem, do estilo de vida de cada um. Tem gente que tem mais tempo livre, né? Tem gente que está solteiro, tem gente que já tem filho, então tem uma restrição de tempo maior. Então, assim, isso é muito individual, beleza? Nelson, está no mudo, eu microfone. Nelson, está no mudo o teu microfone, tá? Acho que ele não está me ouvindo. Você está me ouvindo, Alessio? Tô ouvindo sim. Nelson, você está no mudo. Tá ouvindo a gente? Está no mudo, Nelson. Acho que ele não está conseguindo destravar. Bom, enquanto o Nelson volta, eu posso comentar. Claro, fica à vontade. Pronto, Nelson. Enquanto você tenta resolver, eu vou complementar. Voltou. Legal. Obrigado. Coisa da tecnologia, né?
O que acontece, né? Eu, por exemplo, vocês comentaram um ponto bom, né? E é bem pessoal mesmo, né? Eu rendo mais para estudar de fim de semana de manhã. Acordei descansada de manhã e vou das 9 a meio-dia, 1 hora, parando 25, 30 minutos. Isso é muito legal. Dia de semana, eu só consigo estudar da maneira que o Gustavo falou. Cara, se eu não tirar as coisas urgentes e importantes da frente, eu não consigo me concentrar. E este é um desafio, porque vocês sabem que, né, na nossa profissão é uma pastelaria e surgem muitas coisas. Então, acho que aqui você tem que ter realmente largar o celular, se desligar depois que você tirou tudo da frente e se isolar. Para mim, funciona desse jeito. É isso aí. E aí, um ponto interessante do Pomodoro, eu não sei o que a Alessio pensa sobre isso, mas, na minha opinião, o Pomodoro ele não precisa ser respeitado 25 minutos necessariamente. Tipo, o meu Pomodoro não é de 25 minutos, eu acho muito pouco. Tem pessoas que têm capacidade de se concentrar por mais tempo e pessoas por menos tempo. E, por exemplo, o meu Pomodoro, ele vai mais ali para 1 hora e meia, é um pouquinho alto, não recomendo, tá? Depende aí da sua capacidade física, de concentração. Mas, assim, para mim o tempo voa muito rápido, eu fico muito focado, que às vezes minha esposa chega do meu lado, fala uma coisa e eu não respondo. Eu entro ali na vibe do que eu estou fazendo e eu esqueço, literalmente, não preciso usar fone de ouvido para poder esquecer do menino chorando, do cachorro latindo, eu concentro ali mesmo. E as pessoas mudam uma para outra, nas suas capacidades e habilidades. Então, um ponto que eu coloco aqui é para você não necessariamente prender a 25 minutos, mas talvez 30, talvez 40, talvez 50. Passou de 1 hora também já é um pouco arriscado, porque o intervalo também não precisa ser grande, pode ser de 10 minutos, 1 hora, 10 minutos, mas deixar só esse ponto aí como para ser refletido. Eu vou fazer uma pergunta para vocês dois agora, que eu acho que é o tema até da nossa discussão aqui, né? O tema aqui é aprendendo a aprender online, como utilizar a quarentena a seu favor. Como eu, Nelson, posso utilizar a quarentena a meu favor? Qual é o primeiro passo que eu tenho que dar? Alércio. Cara, boa pergunta. Eu acredito, assim, que eu acho que, mais uma vez, a gente está passando por um momento que a gente nunca passou antes. Eu acho que todo profissional tem que parar para fazer sua reflexão sobre o seu posicionamento como profissional, né? Seja no trabalho presencial ou seja no trabalho digital. E eu acredito muito que esse é o momento que todo mundo deveria estar aproveitando para fazer essa reflexão e para colocar algo em prática. Vou dar o meu exemplo. Quando esse período apareceu, praticamente todos os meus contratos caíram de consultoria, né, natural, tudo parou. Meu maior cliente é da área jurídica, não tem audiência sendo realizada, então você imagine a perda que o meu cliente teve, então obviamente isso impactou no meu contrato de trabalho. E eu desengavetei um projeto que eu tenho que trabalhar, que eu preciso colocar meus cursos, meus treinamentos, que eu sempre fiz presencial, para o digital, né? Nosso Gustavo aí já é um grande especialista, uma grande referência nisso, mas eu acho que cada profissional, aí eu estou falando do meu, né, do meu trabalho, então o meu trabalho tem que ir para o digital, eu tenho que mentorar os meus clientes, os líderes que eu formo, que eu desenvolvo nas técnicas que eu forneço. Tenho feito isso com o pessoal da comunidade de estudos, né, que é um dos produtos que eu entrego também no meu trabalho. Mas eu acho que é o momento de todo mundo aproveitar essa oportunidade. Não é possível que você vai sair dessa quarentena, desse isolamento, sem ser um profissional diferente, sem ser um ser humano diferente, porque eu acho que se você passar por isso e você não refletir sobre nada e não mudar nada de você, tem uma coisa muito séria acontecendo. Então é o momento da gente se reinventar, cada um na sua área, no seu trabalho, né? E a gente procurar ser uma pessoa e um profissional melhor nesse cenário. E buscar as capacitações, os desenvolvimentos que a gente precisa para atingir esse objetivo. Eu acho que minha recomendação seria essa. Gustavo, qual a tua recomendação? Qual o primeiro passo que eu vou dar aqui nessa quarentena? Cara, Nelson, eu sou o cara que sempre vê o copo cheio, no lugar do copo vazio. Então, eu vejo essa quarentena, desde o início, eu não senti medo em nenhum momento, e eu recomendaria a você que não sentisse medo em nenhum momento de instabilidade, de trabalho, ou de doença, mas sim, tivesse os devidos cuidados, mas focasse sobre o que é que você pode tirar de melhor dessa quarentena. Então, como é que está o teu tempo? Você está trabalhando pra caramba.
Então, como é que você pode evoluir nessa quarentena? Quem não está trabalhando vai aproveitar o tempo para investir em alguma coisa, mas quem está trabalhando para caramba, como é que pode evoluir nessa quarentena? No seu caso, eu acho que você é um momento que você pode refletir para pensar sobre seu futuro, sobre os investimentos que você está fazendo, a sua família, no balanceamento do seu tempo com a sua família. Então, por exemplo, nesse tempo de home office, diferente de Alessio, pelo que eu entendi, Alessio começou no home office nessa quarentena, né? Mudou um pouco, né, a rotina. No meu caso, eu faço home office já há 7 anos, desde quando eu comecei a empreender, lá em 2013, 2013, que eu faço home office, que eu trabalho em home office. Eu venho para o escritório aqui quando dá vontade, quando precisa, mas quando eu quero ficar em casa, o trabalho pode ser feito 100% de casa. E aí, uma das lições, Nelson, que eu tirei, e como você já é muito ocupado, então não vou dar dica de estudo nem de produtividade, eu vou dar eu vou falar para você algo que é um marco na minha vida. Uma das lições que eu tirei no período de home office, quando eu tenho trabalho pra caramba, sou uma pessoa que trabalha muito todos os dias, mas estou em casa, foi de balancear um pouco mais a minha vida pessoal com a profissional, sem perder a produtividade. Como que eu faço isso? Eu comecei a trabalhar mais cedo. Então, por exemplo, no seu caso, você trabalha pra caramba. Então, eu estou começando a trabalhar de 6 da manhã no máximo. Tem dia que eu começo de 5. Por quê? Para de 4 da tarde, no máximo 5, eu vou para o parquinho passear com meu filho e minha esposa. Entendi. Então, no fim de semana, eu estou trabalhando menos. Então, o home office me permitiu isso. Por quê? Porque lá no escritório, quando eu estava no escritório, então tinha todo o processo que a Alessio mencionou, né? Eu tenho que tomar banho, trocar de roupa, pegar o trânsito. Querendo ou não, você tem um tempo aí que, não vou dizer que perde, porque você pode ouvir um podcast e ser produtivo nesse período. Mas você não tem mais essa necessidade atualmente. Então, como que você pode organizar a sua agenda para, no meio do dia, o intervalo do Pomodoro ser com seu filho? Ou então, você fazer Pomodoro de 45 minutos, tem intervalo de 15, põe 15 minutos bem aproveitados ali, com a sua esposa e com seu filho um pouco ali, não só descansando para você mesmo. E a grande mudança na minha vida foi começar a trabalhar bem mais cedo, no lugar de ser 8, que é um horário confortável para mim, dormir um pouco mais tarde, estou dormindo um pouco mais cedo, começando de 6, e é bom que o celular não toca, o WhatsApp não chama, cliente não aperreia, chefe não cobra, ninguém está tocando em você. De 5 às 8 da manhã, pelo menos, ou de 6 às 8, depende da sua disposição. E aí, eu, no seu lugar, refletiria se você não pode começar a trabalhar mais cedo, queria até saber se você está fazendo isso, se não pode começar a trabalhar... Pronto, perfeito. Começar a trabalhar mais cedo para você matar aquelas coisas mais críticas mais cedo e você conseguir terminar o seu dia de trabalho mais cedo para você aproveitar melhor a sua família e nos intervalos do seu Pomodoro você avaliar a possibilidade de não ficar só focado no trabalho e não perder a vibe, mas você quebrar a sua vibe com algo pessoal, com um hobby ou com a família e depois você voltar ao trabalho. Os meus intervalos durante o dia atualmente são com meu filho, de 11 meses. Então, eu paro ali 15 minutos e eu digo à minha esposa, vou parar 15 minutos, aí eu fico com ele agora, beleza? Beleza, tá combinado, aperta as mãos, e eu fico com ele 15 minutos, e quando termina, amor, deu os 15. Inclusive, hoje ela fez, tu conta mesmo, né? Porque deu 15 minutos certinho. E aí eu voltei. Mas isso daí já me dá, assim, uma alegria, né? Um renovo para continuar trabalhando. Então, o home office, ele pode te interferir, pode matar a tua produtividade, se você não tiver uma regularidade e não tiver uma boa negociação com os seus familiares. Mas se você tiver essas duas coisas, uma agenda, você segue a sua agenda e você tem uma boa negociação com os seus familiares, começa o dia cedo, pô, e não tem, você tem um sentimento, mesmo sem você ser empreendedor, ser empresário, quando você controla o seu horário, né, mesmo que você tenha um horário na empresa, mas se no home office você consegue começar mais cedo e acordar com o seu líder para você terminar mais cedo, você tem um sentimento de que, poxa, o meu dia ele está mais sob o meu controle, eu posso aproveitar melhor, eu tenho mais tempo agora com a família. Ele trouxe para mim muito mais felicidade, sabe? Obrigado. Alércio. Manda. Tem uma pergunta aqui do Marcelo Lopes Ribeiro que eu queria fazer para você. Ele diz o seguinte: muitos cursos não apresentam exercícios para serem feitos, para certificar o aprendizado. Tem apenas conteúdo e pronto. Esse pode ser um critério de escolha de cursos, pois demonstra a preocupação do instrutor em incentivar uma avaliação por parte dos alunos? Sem dúvida. E isso foi uma coisa que até o próprio Gustavo citou, né? Ver se tem exemplos práticos e também se tem exercícios, né? Seria um complemento muito bom. Eu costumo... E é uma coisa muito interessante, sabe, Nelson? Porque, inclusive, eu ministrei um curso agora recente, para um grupo de pessoas e para um grupo de profissionais mais próximos mesmo. Não foi nenhuma plataforma famosa, não. Foi
eu mesmo que ministrei para eles online, ao vivo, e eu passei uma série de atividades, exercícios práticos, mas é impressionante a dificuldade das pessoas de se organizarem para fazer as atividades. Parece que é muito mais cômodo você parar e assistir o curso. Então, apesar de, às vezes, alguns cursos fornecerem isso, às vezes os próprios alunos têm uma dificuldade de realmente parar para tentar fazer. Mas isso seria um critério, sim, né, de ter uma avaliação, de ter um exercício, de ter algo prático, porque, sinceramente, você passar por um curso, é só assistir a alguém, e você não fez nada com aquilo, você com certeza não aprendeu nada. Eu costumo fazer uma analogia e uma metáfora de que a gente não aprendeu a andar de bicicleta assistindo uma palestra de um físico falando sobre equilíbrio na universidade, né? A gente aprendeu como? Sentando, caindo. Só que o nosso modelo mental ainda é o do que a gente não quer fracassar, a gente não quer errar, a gente tem medo, a gente se bloqueia muito. Muitas pessoas acham que, meu Deus do céu, eu não sei fazer. Né? Eu assisto um curso com o Gustavo. Gustavo sabe muito, tem muita experiência. Quem sou eu para fazer um exercício desse, para colocar em prática? Então, as pessoas precisam também mudar um pouco esse modelo mental de que elas conseguem, de que pode errar, não tem problema. E a hora de errar é na hora do curso, né? Não pode errar no dia do trabalho, lá no mercado, que aí pode ser fatal. Então, as pessoas têm que se experimentar e se desafiar mesmo, né? E aí, Gustavo, o que você acha? Você acha que só esse critério dos exercícios ajuda bastante no critério de escolha do treinamento? Não, com certeza. Eu queria aproveitar, como o Alex já respondeu muito bem, eu queria complementar com um critério-chave também na hora de escolha do curso, que é a finalidade do curso é para a prática de mercado ou para a certificação. Acho que você até mencionou isso rapidamente. Isso é muito importante, porque imagina, por exemplo, eu vou aprender sobre gestão de projetos para tirar a certificação PMP. É um curso totalmente diferente sobre gestão de projetos na prática, por exemplo, que é baseado no PMBOK, mas que vai te ensinar o Pareto, né, da gestão de projetos, a essência que o mercado lá fora usa para gerenciar seus projetos, que as empresas de pequeno e médio porte usam para gerenciar seus projetos. Então, é importante que você, eu quero aprender Scrum. Então, não busque apenas gestão ágil com Scrum, ou gestão ágil com Scrum, e com preparatório para a certificação para a certificação de Scrum Master. Veja direitinho se o foco do curso está mais para uma certificação ou se está mais para o mercado de trabalho e veja qual que é o seu objetivo, porque um curso que prepara para uma certificação, ele vai nas minúcias, vai profundo na teoria, porque a certificação vai ter lá muita teoria pesada, casca de banana, memorização, e no mercado, às vezes você usa 30% de toda aquela teoria da certificação, que vai cair na próxima certificação. Então, uma dica que eu deixaria para complementar essa questão da escolha do curso é você avaliar, você vai fazer esse curso com o objetivo de aprender voltado mais para a prática do mercado ou para a certificação. E eu recomendaria fazer primeiro para a prática e depois fazer para a certificação, um curso depois o outro. Tá. Alércio, já são 8h30, a gente já está 1 hora aqui conversando, uma conversa muito boa, mas eu queria fazer uma pergunta aqui final para você sobre o próprio tema, e depois eu vou voltar para o Gustavo. É o seguinte, né? Aprendendo a aprender online. Como utilizar a quarentena a seu favor? O que mais você gostaria de comunicar aqui para a gente, de compartilhar conosco, gerentes de projetos e profissionais de serviços, para que a gente tire o máximo possível desse tema? Eu vou pedir permissão a você, Nelson, para mostrar um materialzinho rápido, que Fica à vontade. É um infográfico. Estão visualizando? Sim. É um infográfico do método Learn Sprint que eu desenvolvi, né? E aí eu cito o Pomodoro como uma técnica que a gente usa. Então, basicamente, se você quiser ter uma rotina de estudos, aqui tem um foco também para certificação, para fazer alguma prova. Então, defina, e aí são 5 etapas, né? Então, defina o porquê e a justificativa, que é exatamente aquilo que a gente falou da revisão do propósito, qual é o objetivo de carreira profissional que você tem. Veja quais são os requisitos para fazer aquilo e quais são os materiais que você vai estudar, qual é o curso que você vai escolher para fazer. Planeje o seu projeto de estudos. Então, planeje não só essa semana, mas planeje 2, 3 meses que você vai fazer aquele curso. Né? O pessoal que eu ajudo para certificação, a gente faz isso, né? Num planejamento para certificação. Faça os sprints semanais, onde você vai avaliar quantos Pomodoro você está executando por semana, e aí vai lhe dar a sua performance. E monitore,
né, para quem vai fazer prova, tem que monitorar em relação a fazer simulado, etc, etc. Então, assim, se alguém quiser conhecer mais um pouco dessa metodologia, é só acessar o nosso site, que é o alessiobressano.com.br/learnsprint, e a gente pode, sem problema nenhum, tem uma comunidade aberta, que é a comunidade de estudos, né, que a gente ajuda as pessoas voluntariamente. Que legal, né? que legal. Então, Põe aqui no nosso grupo o nome da comunidade, por favor, aqui no chat. Escreve aqui para a gente poder entrar depois. Bacana. Pronto. E aí, na verdade, assim, eu acho que no fundo é tudo planejamento e gestão, né? Então é você saber para onde você quer chegar, definir o seu porquê, planejar bem, relacionar os custos e os materiais, e semanalmente você ir testando qual é a sua velocidade, quantas horas você está conseguindo dedicar para estudar. E, gente, para finalizar, falar o seguinte: muito cuidado quando você estiver estudando algo e você estiver sofrendo e aquilo for uma obrigação para você. Se você tiver assim, tem alguma coisa errada. Ou o seu propósito está errado, ou você está fazendo uma coisa que você não quer fazer. Mas assim, parar para estudar também não vai ser tão gostosinho. Ninguém acha que vai ser, né, você estar no paraíso. Não, a gente vai ter que se dedicar, vai ter um esforço. Você vai se privar de coisas que você gostaria de estar fazendo, como assistir um seriado, jogando videogame, ou ficando com seu filho, ou com sua esposa, ou com seu marido, enfim. Mas muito cuidado quando você estiver sofrendo muito, tem alguma coisa errada, né? Não se prive da sua vida quando você estiver estudando. Na verdade, o estudo ele tem que se adaptar à sua vida, porque se ele estiver fazendo você se privar de viver, isso é um problema. Né? Então, procure balancear bem essas coisas. O Gustavo até citou sobre isso, esse balanceamento. Eu também defendo muito essa bandeira. Encontre a sua velocity, encontre a sua velocidade semanal de estudos, descubra a sua performance que você fica confortável, mas mantenha um ritmo de estudos. Toda semana você tem que estudar alguma coisa, você tem que ler alguma coisa, você tem que se desenvolver, não adianta. Se você não fizer isso, você vai ficar parado no tempo e as coisas vão passar. Então, essa minha dica aí. Tenha uma rotina de estudos e seja um profissional melhor e uma pessoa melhor também. Obrigado, Alessio. Gustavo? Aprendendo a aprender. A minha dica final, ela começa dizendo que a inspiração vem de outras pessoas, mas a motivação, ela vem de você. Então, é importante que você não terceirize, né, as suas responsabilidades, mas que você busque entender, ter a clareza que talvez você ainda não tenha, sobre exatamente onde é que eu quero chegar. E aí, quando você conseguir ter essa clareza, mentalizar onde é que eu quero chegar, aí sim você vai fazer tudo que a Alessio falou. Vou deixar só uma dica aqui, que é uma técnica de produtividade também que eu gosto bastante. Posso compartilhar a tela aqui? Claro, fica à vontade. Tá, vamos lá. Enquanto a Alessio estava falando, eu abri aqui duas coisas para mostrar para vocês. Primeira coisa é essa imagem aqui, o efeito Doberman. Você já conhece? Não, Nelson? Eu imagino o que é essa imagem, mas vamos lá. O efeito Doberman é o seguinte, por exemplo, o seu objetivo é tirar a certificação PMP, eu vou estudar para caramba para tirar a certificação PMP. É muito comum você começar a estudar poxa, a certificação é complexa, eu vou estudando, quando eu me sentir preparado, eu vou agendar a prova. Ou então, você começa a estudar, e aí, perde foco, se sente cansado, começa a se animar com algum jogo, uma série que você gostou, e aí começa a estudar menos. Então, o efeito Doberman, ele te ajuda a manter focado. Lembra que, eu acho que talvez a maioria aqui já levou a carreira de um cachorro, né? E quando a gente está com um cachorro, um ladrão perseguindo a gente, parece que a gente tem uma capacidade maior ali de correr, a gente corre mais rápido, uns 20, 30, 40%. Então, o efeito Doberman, ele diz o seguinte, quando você tiver uma prova de certificação para você tirar, marque a data da prova, estime o tempo direitinho que você precisa para você se preparar para essa prova e marque a data antes de mais nada. Antes de você começar a estudar, marque a data. Eu fiz isso quando eu teria a certificação PMP, eu agendei para 3 meses depois. A partir daí, e claro, eu pensei superficialmente, né, fiz um mini planejamento, estimando quanto tempo eu levaria para me preparar para essa prova, e estimei que 3 meses era suficiente. E aí eu marquei a data da prova, e aí a partir dali eu estudei 4 a 6 horas por dia e passei na prova PMP. Então a primeira coisa é você soltar o cachorro, que é marcar a data da prova de certificação que você quer tirar, ou de alguma forma você queimar essas pontes, né? Que você passou de uma ponte e como está caminhando para a certificação, não tem mais como voltar atrás.
Então, paga lá e se inscreve. E uma vez que você soltou o Doberman, né, atrás de você, não tem mais como voltar atrás, aí você aplica a técnica número 1 para você cumprir com os prazos e com os objetivos do seu projeto. Nesse caso, o seu objetivo é ter uma certificação. Então, vai lá, ó, divide o seu objetivo em etapas, como o Nelson falou no primeiro minuto dessa chamada. Então, se eu vou obter a certificação do PMP daqui a 3 meses, ou daqui a 4 meses, no caso desse exemplo aqui, dia 5 de agosto é o dia da prova, então cria metas intermediárias. Então, até o dia 29 de maio, eu tenho que me inscrever. Então, eu vou mapear onde é que eu vou realizar a prova, porque existem alguns locais para eu fazer isso. Vou decidir em qual data eu vou fazer a prova, eu vou fazer minha inscrição, depois eu vou partir para os estudos, aí eu vou estudar pesadamente aqui, vou colocar uma data para estudar cada capítulo lá do PMBOK, por exemplo, depois eu vou ter uma outra etapa, que é a etapa só de fazer simulados, exercícios, etc., e depois eu vou realizar a prova. Então, você pode criar etapas aí semanais, quinzenais, mensais, dependendo de qual que é o seu projeto, mas sempre que a gente divide o nosso objetivo maior em partes menores, a gente tem muito mais chance de estar mais focado, mais motivado, comemorar cada vitória e conseguir atingir o objetivo. Mas tudo isso é mais fácil de ser cumprido quando você solta o Doberman atrás de você. Legal, bacana. Eu ia pedir para o Alércio e para o Gustavo deixar os dados deles aqui no chat, né? Para quem quiser conversar com vocês, ficar à vontade, né? Eu acho que é até importante se vocês quiserem. E assim, Deixa o link, tá? Oi? Pode deixar, é bacana. Eu faço postagens lá diárias, faço lives semanalmente sobre Aham, produtividade de projetos, então quem tiver interesse será tá bem-vindo. bom. Eu queria agradecer demais a vocês dois pela ajuda. Eu acho que o efeito Doberman é uma coisa muito bacana. Eu gostei muito do conteúdo que foi abordado aqui. Inclusive, vou entrar aqui para acompanhar esse trabalho de vocês, porque eu sou adepto de cuidar muito bem da carreira e estudar bastante. E aqui o que eu aprendi hoje é mudar nesta quarentena é muito mais mudança de mindset, negociação com a família, né? E disciplina, coisa que no trabalho a gente tem um pouco menos, né? Então, quando você está em casa, você precisa de bastante disciplina. Eu estou muito feliz de ter estado aqui hoje com vocês. Eu acho que foi uma oportunidade única aqui para mim. Queria agradecer demais a presença de vocês dois. Foi muito bom. Nós tivemos aqui quase que 57 pessoas no pico e 50 na base, né? Foi muito bom essa oportunidade. Queria agradecer muito a todos vocês. Muito obrigado pela presença, viu? Valeu, valeu, Nelson. Eu que agradeço e obrigado a todo mundo que assistiu. Espero que a gente tenha contribuído aí de alguma forma. E contem sempre comigo, estou à disposição sempre. Eu vou ficar aqui mais um pouquinho até o pessoal ir embora para a gente bater um papo se vocês quiserem, tá bom? Obrigado, viu? Alô, alô? Estamos aqui ainda. Ah, legal. Desculpa, a minha internet caiu aqui e voltou. É normal. Tá complicado, né? Manter a internet, cara. Impressionante. A gente está sofrendo muito com isso aqui. Em casa caiu 2 vezes hoje. Acho que a demanda aumentou repentinamente, né? Não sei se por isso. É verdade, é verdade. O link dessa chamada vai ser compartilhado, Nelson? O, a gravação, Sim? nós vamos compartilhar com vocês e a gente vai colocar lá no próprio site do PMI. Nós temos uma área lá onde a gente costuma colocar a gravação. Tá bom.
Nelson, Pode falar. tem uma pergunta que eu vi aqui no chat, que eu não sei se tá um silêncio agora, não sei se Eles estão saindo já. Ah, tá. Então, para quem ficou até agora, deixa eu contar um fato engraçado aqui sobre uma pergunta que fizeram. Dá tempo, não? Manda bala. Olha só, perguntaram aqui sobre, poxa, eu devo me arrumar quando Eu trabalho de vi. casa? Pronto, eu devo me arrumar, isso ajuda a focar a produtividade, etc. Aí, André, é isso mesmo, André, é um bônus. Eu queria até saber a opinião de Alessio sobre isso, a experiência que Alessio tem em relação a isso. Então, eu vou falar da minha experiência sobre se arrumar ou não. Para variar, é mais uma coisa que eu acho que vai de cada um. Agora eu vou falar da minha experiência e vou compartilhar para mostrar na prática um fato engraçado, tá? Eu não me arrumo e vou ser assim, bem franco aqui. Do jeito que eu acordo, com a samba canção, eu lavo o rosto e sento na mesa para trabalhar. Vai de cada um, tá? Há quem diga que não entra na vibe, tá, não, do seu estado de espírito. Para mim não tem nada disso, não tem nada disso. Samba canção, sento, começo a trabalhar. E não tem nenhum problema, estou 100% focado e perder, para mim eu ficaria incomodado perder tempo me vestindo, ou tomando banho e me vestindo para começar a trabalhar. Beleza. Agora eu queria só compartilhar um testemunho aqui de que, para mim, tem funcionado tranquilo. Isso daqui, essa foto aqui, isso é no meu ex-escritório, na minha casa. É o quarto da bagunça era o meu escritório, porque simplesmente que tem uma mesa lá. Vocês estão vendo aí? Sim, sim. Pronto. E eu estou fazendo esse número 4 porque foi nesse dia, eu tinha acabado de terminar uma reunião aí, eu tirei uma foto para marcar isso, porque eu disse, um dia eu vou mostrar isso numa palestra. Foi nesse dia que eu levantei um investimento anjo de R$ 400 mil para a minha startup, para o Proje For Me. Isso foi em 31 de dezembro de 2018, um ano e meio atrás, quase. E aí a roupa que eu estava nesse dia, eu vou passar aqui a foto agora, tá? Era essa daqui, esse era o meu traje, conversando com o investidor. É que nem repórter do Jornal Nacional, cara. Pois é. Esse era o meu traje, conversando com o investidor que investiu R$ 400 mil na minha empresa. E aí, quando terminou, eu falei, não, eu tenho que tirar uma foto disso daqui, porque isso vai para o meu livro. E aí eu tirei várias fotos. Eu tenho uma pastinha aqui de fotos, só que aí eu não posso... Várias fotos assim de casa, de reuniões, trabalhando e etc. Só que aí eu não posso mostrar todas, porque eu vou ter que colocar assim, borrado em alguns locais, e eu não me preparei para isso Sim, hoje. sim, verdade. Mas bacana, bacana. E é engraçado, né? Assim, pessoal, a gente batendo papo aqui é bem. A quarentena ela tem algumas coisas muito interessantes, né? Eu só vou falar mais uns 10 minutinhos com vocês, depois a gente desliga, só para a gente bater um papo mais informal, né? Ela tem umas coisas bem Legal, legal. interessantes, né? Eu tenho uma rotina de acordar de manhã, acordo 6h30. Não, 6h30 não, acordo por aí. Faço minha ginástica, 7h30 eu vou pro computador. Mas eu tenho trabalhado demais, cara, nunca vi. Vocês falaram uma coisa que é interessante da rotina, da disciplina, né? Mas é todo dia esse horário, ó, 7h30 da manhã, 9 da noite, todos os dias. Sábado foi até 1 da tarde. E isso é uma coisa que está me preocupando demais, porque eu já trabalhava muito, agora piorou. E por que piorou? Porque todo mundo ficou mais produtivo, na minha visão. Acabou aquele cafezinho com os amigos, aquela procrastinação, né? E aí tá todo mundo fazendo rápido, respondendo rápido e sobrecarrega todo mundo. Ficou insano o negócio. É verdade. Obrigado, viu, Jonathan, pela ajuda, viu? E eu realmente tenho. Oi, Bersan. Sobre esse negócio da roupa, como eu acabei fazendo algumas orientações para pessoas que migraram para o home agora, né? Essa questão da vestimenta, né? Do traje, eu tive que orientar as pessoas para que elas realmente tivessem esse horário para se vestir como se fosse para trabalhar. Mas, no fundo, isso é para pessoas que não têm essa disciplina ainda, né? Então, acaba que isso ajuda nesse setup, porque quando você vai olhar se vestindo para trabalhar, você vai pensar, poxa, eu estou trabalhando. Então, isso ajuda mais a parte psicológica. Mas, cara, Gustavo deu um exemplo que fechou um negócio desse porte aí de samba canção, pô, então não precisa falar mais nada, né? Então. Na verdade, eu adoro todas essas experiências, porque no final das contas, a gente acaba compartilhando a nossa verdade
E eu acho que cada um tem que buscar a sua verdade em todos os aspectos, né? Eu acho que funciona de um jeito para uns, para outros funciona de outro jeito. Não existe verdade absoluta, e isso que é o bacana, né? No fundo, a gente está aqui só ligando algumas luzinhas na cabeça das pessoas para as pessoas experimentarem outras coisas novas, e vai que uma delas funciona, né? Ou até a própria forma que ela já faz funciona, só que ela não está enxergando que aquilo funciona melhor. Então, isso é o que é o bacana dessa diversidade, né, que a gente acaba trazendo aqui para todo mundo. E uma coisa que é legal também, até o Pedro está comentando aqui, que eu gosto muito de fazer, né? Essas reuniões que a gente tem hoje, a partir da semana que vem, tá falando com a minha equipe, fazer com vídeo, porque a hora que você faz só com voz, é um problema, né? Você perde o contato, você não sabe se o cara está prestando atenção, se ele está no celular, se ele está fazendo outra coisa, então é bem complicado isso, uma coisa que eu aprendi bastante nesse... Eu já fazia 2 vezes por semana de home office, né? Mas assim, como era 2 vezes por semana, eu sabia que o dia seguinte estava lá no escritório, dava para conversar, mas hoje em dia acabou também esse negócio. Mas bacana, legal. Caras, assim, eu aprendi bastante com vocês hoje, já entrei aqui no site de vocês, né? Já entrei aqui no WhatsApp da vida, vi o método Lean Sprint aqui, vou entrar aqui no do Gustavo agora, no Insta dele, né? Porque realmente a gente precisa de disciplina para estudar, e o método é fundamental. Se você não consegue. Por mais que você fala de aprender online, né? A gente precisa de método. Não adianta. E a gente aprende Scrum de graça, né? Porque você acaba usando Scrum aí, né? Mas legal. Obrigado mesmo. Espero que o evento nosso aqui tenha atendido a expectativa de vocês, viu? Foi muito legal ter conversado com vocês. O pessoal já foi aí, mas foi bacana. Eu gostei muito. E vamos manter contato, né? Oi, Marcelo. Então, foi bem legal que agora a gente está fazendo experimentação, né? Então a gente vai ter um da Marvel, vai ter alguma coisinha no final agora. A gente acabou mais ou menos, era 8h35, chegamos a ter 57 pessoas, foi um número bacana, eu gostei. E o pessoal está saindo agora. Mas assim, agora vamos espalhar que vai ter igual o filme da Marvel. Nos próximos, aí o pessoal fica até o final para poder ver o que tem de conversa informal e bonus track. A gente está fazendo bônus track aqui, é verdade. Mas o pessoal ficou, né, no final aqui. O Cristiano ficou, o Pedro, o André, o Marcelo também ficou. O pessoal está até falando do café aqui. É o bônus track, é isso mesmo. Ficou uma experiência bacana. A hora que a gente sai do formal, vem para o informal, isso é muita coisa, né? É muito louco isso, né? Você está onde? Vocês estão aonde? Eu sei. Fisicamente, vocês estão aonde? Eu estou em Aracaju, Sergipe. Eu estou em Campina Grande, na Paraíba. Ah, eu sou vizinho, pô. Cara, o cara é paraibano, o cara é nordestino também. Agromática, sim, senhor. Essa é uma coisa legal, né? Acabar as fronteiras, definitivamente acabar as fronteiras, né? A gente, por exemplo, no PMI hoje, nós temos vários capítulos. E aí, o que acontece hoje, né? Neste momento? Cada um faz seus eventos. Só que sobrecarrega todo mundo, né? Aí o cara que está lá no Sergipe, na Paraíba, em Pernambuco, ele olha e fala assim, eu vou fazer aquele lá do Rio Grande do Sul. Depois ele vai para o Mato Grosso. E isso é ruim, porque você gera uma oferta muito grande. É verdade. E quando você gera uma oferta muito grande sem valor, você acaba canibalizando todo mundo no preço. Então esse é um ponto que nós precisamos repensar, né? Por isso que eu acredito muito no que vocês falaram hoje, na jornada, né? Quando você tem uma carreira, você define a sua jornada e completa a sua jornada com capacitação, você minimiza esse impacto, mas você não acaba com ele. O que precisa aqui é convergência, né? Entre os vários capítulos e fazer uma coisa só. Porque no fundo, a pandemia ela só acelerou um processo que a gente já sabia, né? Que é a digitalização de tudo. É verdade. Eu acho que seria uma pauta legal para a reunião da integração nacional, Nelson, para se colocar isso, né? Porque... Na realidade, a gente está discutindo muito isso, inclusive com o Ricardo Triana, que é o diretor de desenvolvimento. Eu vou ter uma reunião dia 18 com os presidentes para a gente discutir isso bem profundamente, porque realmente me preocupa. A gente tem um desafio grande aí. Eu acho que o desafio é unir mesmo. Por exemplo, só eu tenho, acho que mais 2 lives marcadas com outros 2 PMIs, entendeu? Então, às vezes, fica muita
né? Muita informação. Se o cara for acompanhar tudo. Eu tenho uma dia 18 agora, com os capítulos que falam língua espanhola. Dia 19. Legal. E assim, vai ser um desafio. Mas é muito interessante, porque lá eles foram mais rápidos. Lá eles se juntaram. Criaram um único roadmap e já estão rodando. Um evento por semana. E a gente ainda está aqui Está tentando, né? Mas a gente vai sair do outro lado, tenho certeza. E a nossa live, Gustavo, vamos fazer, viu? Pois é, vamos combinar, né? Vamos combinar assim. Oi, pode falar. Pode falar. Não, eu ia falar em live, em bonus track. Aproveito para dizer que quarta-feira eu vou fazer uma live de 7 horas sobre produtividade, e essa live não tem roteiro, é uma mentoria gratuita. Quem for entrando, diz seu problema e eu vou respondendo. 7 horas? Tem a ver, 7 horas quarta-feira. Isso é maratona. Vai ser no meu Insta. E aí tem a ver com o nosso tema aqui, então quem quiser compartilhar seus problemas... Né? Pode chegar na quarta-feira pra gente conversar. E vamos marcar uma é tipo Big Brother, né? Tá trabalhando, tá conversando, né? Oi? Boa ideia. Bacana essa ideia. É um Big Brother, o cara vai trabalhando e vai conversando. Mas essa é uma mentoria gratuita, tipo, para quem entrar na live. Entrou na live, pô, fulano entrou, vamos lá, fulano, vamos lá, qual é a tua dificuldade? O cara fala. E aí eu vou e respondo. Beleza, agora Cicrano, vamos lá, qual é a tua? E vai ser um processo de... Cara, eu não consigo fazer isso. Eu queria muito fazer isso, mas eu não consigo. Eu sou CLT, pô. Sou funcionário. Eu entro às 8h30, sai às 6, cara. É isso que tá no contrato de trabalho, né? Quem sabe um dia? Esse é um plano que eu tenho. Quem sabe funcionário um dia. É desgraça, né, cara? Mas eu vou dizer logo para você, quando você começa a empreender, você trabalha muito mais, né? Eu tenho certeza disso. Pode ter certeza disso. Eu já estou montando aqui o meu... Já estou arquitetando, mas eu tenho certeza absoluta. Bom, senhores, assim, obrigado pelo tempo de vocês novamente, viu? Não percam contato, me escrevam aqui em off-topic para a gente bater um papo, agendar alguma coisa. Eu acho legal a gente fazer live. Queria fazer uma com você, Gustavo, queria fazer com o Bressan também, eu acho muito importante. São assuntos que interessam a várias pessoas, né? E vamos manter esse ritmo de contato aqui entre nós. Vamos lá. Vou deixar aqui o meu... Vocês têm meu telefone, né? Sim. Aqui, ó. Até para os 18 que ficaram aí, ó. Aqui para vocês, ó. Entre em contato, se precisar. Ricardo, obrigado, viu? Ricardo, obrigado mesmo. Legal, bacana, viu? Boa noite para vocês. Muito obrigado novamente. Valeu. Cara, assim, aprendi demais, cara. Aprendi mesmo. Obrigado mesmo, viu? Foi ótimo. Cuidem-se, viu? Gustavo. Obrigado. Stay safe, hein? Um abraço. Valeu, Nelson. Obrigado. Valeu pra vocês. Tchau. Tchau. Um abraço. Tchau. Não, até mais.